Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. Apresentação: Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização: Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, em Tua presença, Senhor, nos encontramos neste momento, ó Deus, dentro desse estúdio da Rádio Costa do Sol, ó Deus, para realizarmos, ó Senhor, mais um programa Conduzindo a Cristo, Senhor. E desde já eu quero Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu nos concede, por estarmos aqui mais uma vez, conduzindo pessoas até Cristo. Deus, ser conosco e nos ajuda. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amados ouvintes, boa noite. Querida Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. E eu quero, aleluias, desde já, deixar aqui o meu abraço aos amados ouvintes, você taxista, você caminhoneiro, você vigilante, que trabalha no período noturno e possivelmente esteja com seu rádio ligado, está nos ouvindo. Eu quero lhe desejar uma boa noite e desde já quero também apresentar hoje os nossos convidados que se encontram conosco aqui no estúdio. Está conosco hoje, nos dando a honra da sua presença, o cantor J. Castro. J. Castro, por favor, sua saudação. Eu cumprimento amados irmãos, ouvintes, com a paz do Senhor, e que Deus esteja no lar de cada ouvinte nesse momento, nessa noite. E que Deus aqui nos abençoe e que Ele nos dê a nós uma palavra para que possa confortar aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de ouvir a sua palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, que essa noite é uma noite de milagre. E eu creio que aquele que está ouvindo vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Está conosco também o jovem Arthur. Arthur. Boa noite, Dias. Boa noite, Vancler. Mais uma segunda-feira iniciando para nós. E aqui na rádio estamos conduzindo mais um programa para levar a palavra de Cristo, a palavra do amor, a palavra que liberta, a palavra que salva, do nosso Jesus. É motivo de alegria, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, você no trabalho, onde você estiver, ouve o que Deus tem para você nessa noite, escute a mensagem que Deus vai tocar no teu coração, os jovens da nossa igreja também que está ligadinho com a gente, uma boa noite para todos, a nossa jovem Bárbara que vai fazer aniversário, nosso pastor também, uma bênção, esteve conosco, todos aqui, uma boa noite para todos, é motivo de muita alegria. Amém. E o meu companheiro, Diácono Vancler. Amém. Irmão Dias, irmão J. Castro, irmão Arthur. É um privilégio muito grande. Fazemos esse programa com muita alegria e satisfação. E você aí, companheiro, ouvinte desta programação, Deus te abençoe. Que a paz do Senhor, do Espírito Santo, esteja agora no seu lar. E que você seja ricamente abençoado pela presença do Espírito Santo e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos os ouvintes, né? Você que está aí enfermo nesta cama, saiba que logo mais teremos a oração da fé. Você que está aprisionado, você que está preso, né? Saiba de uma coisa, o Espírito Santo quer te dar uma liberdade espiritual nessa noite. Você, amigo vigilante, que está lidando no seu trabalho, saiba de uma coisa, existe um consolador, existe um amigo fiel que quer estar ao seu lado aí te alegrando e confortando o seu coração. Deus abençoe o nosso pastor Milton, que hoje não pôde estar aqui. Um grande abraço, né? Eu sei que ele está lá arrumadinho, ele, a irmã Solange, o seu filho, né, ouvindo essa programação. Um grande abraço, nosso querido pastor. Não só ele, como toda a igreja com certeza está ligada nesse momento, né? Quero mandar um abraço também aos jovens Adonai, né? Pessoal aí que se disponibilizou para poder estar evangelizando, ajudando. Um abraço a todos. Bom, você que nos ouve e quer fazer um contato conosco, bem, nós temos aqui dois números de telefone que você pode entrar em contato conosco. 88430506 da operadora Oi,
88430506 e da operadora Vivo o 98592773 98592773 e também você pode fazer um contato conosco através do e-mail projeto conduzindoacristo@gmail.com projeto conduzindoacristo@gmail.com. Bom, agora nós estaremos entrando num quadro que nós elaboramos no nosso programa, que a Bíblia responde. E o tema de hoje do nosso debate é sobre o batismo. E o nosso diácono Vancler estará aqui esclarecendo algo a respeito desse tema. Diácono Vancler, a primeira pergunta é a seguinte: o que significa o batismo? Amém, querido Dias. A gente tem tentado fazer aqui uma sequência de perguntas, né? Para que o ouvinte ele possa andar nos caminhos da fé. Semana passada nós falamos sobre salvação, sobre perguntas pertinentes à salvação. Quem será salvo? Se todos já estão salvos, como obter a salvação? Por meio de quê? E tínhamos avisado que hoje seria sobre o batismo. Batismo, a gente ouve muito falar sobre batismo, várias religiões, elas têm essa prática do batismo, mas vamos ver na íntegra, a palavra batismo, ela tem o seu significado da palavra, significa imersão, literalmente mergulho, é o significado da palavra batismo. Ao contrário que muita gente pensa ou considera, acha que é uma prática cristã, mas a prática do batismo é uma prática milenar, é uma prática de raiz judaica. A gente sabe que tomou força e proporção no cristianismo, mas a prática do batismo, os judeus já tinham essa prática. Todo prosélito, ou seja, aquele que não professava a fé judaica, para que o ouvinte possa entender a fé do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, né? Todo o mundo não israelita, não judeu, que não tinha a religião judaica, ele ao se converter a esta religião, ele passava por um processo chamado também de batismo. Haja vista que esse batismo nas águas sempre fez alusão à purificação. Os sacerdotes sempre se banhavam em águas antes de ministrarem o seu ofício sacerdotal. Mas o prosélito, ou seja, todas as nações, todos os povos que convertiam o judaísmo, era chamado de prosélito, ele passava por um ritual de purificação. Nesse ritual, o convertido ele entrava na água, poderia ser no rio ou nos tanques batismais, e ele entrava até o pescoço, e ali era lido os 10 mandamentos, e logo após ele mesmo mergulhava, tipificando ali, não é? Que ele estava morrendo para a sua antiga religião e voltando em novidade de vida, tendo a sua vida agora purificada. Haja vista que é uma prática judaica que quando Jesus veio para ser batizado, quem estava ali batizando era um judeu, João Batista, quem batizava, né? Ele pregava a mensagem do arrependimento, batismo sempre seguido de arrependimento, e ele batizava no rio, o Rio Jordão, que é um rio profundo, logo é um barranco, você logo que entra, logo o rio ele se torna profundo. Então Jesus ali, ele como judeu, ele também participa dessa prática, né? Então, o batismo cristão, Jesus nos ensinou, também tem essa mesma prática, com imersão.
Nos primeiros séculos, abriu-se uma exceção para não imergir ou não mergulhar as pessoas enfermas, que não podiam se deslocar, e com isso houve uma abertura, né? Uma abertura devido à facilidade de nos templos, né? Depois do terceiro século, quando a igreja saiu da caverna e foi para o palácio, no ano 300 depois de Cristo, né? Quando a igreja se aliou ali com o Estado, então passou a ser o batismo por aspersão, mas esse é o molde católico, não o molde do princípio da palavra de Deus. Agora, o batismo, ele tipifica também, como nós vemos em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele tipifica o seguinte, este versículo diz o seguinte: tendo sido sepultados com ele no batismo, sepultado, veja só, sepultado com ele, Jesus, no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo, ele tipifica o homem que morre no momento que ele faz esse movimento de se aprofundar nas águas e não ser mais visto. Ele foi morto, ele foi submergido pela água, né? Ele morreu para o mundo, ele morreu para as práticas pecaminosas. Quando ele levanta em novidade de vida, né? A figura de Cristo, que também morreu, não foi visto por um período de 3 dias, mas ressuscitou em novidade de vida. Então, o batismo por imersão é o batismo correto, é o batismo bíblico. Então, esse é o significado da palavra batismo. Muito bem. A segunda pergunta, o diácono Vancler, é a seguinte: quem deve ser batizado e com que idade? Certo. Existe uma sequência para responder esta pergunta, né? Perfeito. Essa sequência a gente encontra ali em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16. Quem deve ser batizado? Né? Quem deve ser batizado? Ali em Marcos, no capítulo 15, no versículo 16, diz o seguinte: e disse-lhes, quem disse aqui foi Jesus, ide por todo o mundo. Essa é uma ordem para a igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Após a pregação do evangelho, após a pessoa ouvir a palavra de Deus, ela escolhe crer ou não crer, e em seguida ser batizado. Essa sequência a gente vê claramente na passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando o evangelista Filipe, ele se aproxima ali do eunuco, esse eunuco etíope, esse homem da Etiópia, ele estava seguindo de viagem, ele estava lendo o livro de Isaías. E Filipe, o evangelista, impulsionado pelo Espírito Santo, se aproxima dele e pergunta: você entende o que você está lendo? E aquele etíope, homem, que ele disse o seguinte: olha, como posso crer se ninguém me explicar, né? Então, Filipe prega para ele, né? No capítulo 8, versículo 35, diz o seguinte: então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, em Isaías, lhe anunciou a Jesus. Então, o primeiro passo, o batismo, a pergunta é: quem deve ser batizado? O batizado, somente o convertido, aquele que se arrepende. E a sequência lógica para o convertido, a sequência bíblica, é primeiro ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso a nossa missão é essa. Nós estamos empenhados em pregar a palavra. Neste momento tem pessoas que têm endurecido o seu coração, tem pessoas que não têm dado crédito a essa palavra, mas tem pessoas que têm ouvido e têm dado crédito, têm confirmado através do Espírito Santo esta palavra. Então, primeiro ouvir a palavra, como este eunuco, este homem ouviu, esse eunuco de Candaça, ele ouviu a palavra.
Em segundo lugar, ele creu. A gente vê isso no versículo 37. E disse-lhe Filipe, primeiro ele pergunta, eu posso me batizar? Aí Filipe faz a seguinte pergunta, e disse Filipe, é lícito se crês de todo o teu coração. Então o segundo passo para o candidato ao batismo é crer de todo o coração. A Bíblia está dizendo, não crer de palavras, não crer somente de boca, mas crer de todo o seu coração, crer na palavra. Então, o terceiro passo e final é confessar. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. É necessário porque a pessoa se confessa aquilo que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Primeiro passo, ouvir a palavra. Para isso nós estamos aqui pregando a poderosa palavra. Segundo passo, crer nesta palavra. Terceiro passo é confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ter uma vida que confesse a Jesus com isso. E a idade, Vanclear? Bom, a idade, a gente nota que para esse processo bíblico é necessário ser adulto. Porque Jesus mesmo disse em Mateus no capítulo 19, versículo 13 e 14, chamando uma criancinha ao centro, porque discutiam entre si quem era o maior no reino dos céus. E naquela discussão, Jesus, ele encontra uma criança e puxa a criança para o centro e diz, olha, aquele que for como esta criancinha será o maior no reino dos céus. Olha, observa que a criança já pertence ao reino dos céus. Então, este processo de arrependimento, este processo de ouvir a palavra, este processo de crer, se arrepender, só o adulto. E Jesus deu este exemplo. Jesus deu esse exemplo no 8º dia da sua vida, porque José e Maria levou ao templo, da época o templo de Salomão, para ele ser apresentado. Todo menino homem, todo menino, todo filho menino, ele devia ser apresentado no templo e circuncidado ao 8º dia. Mas ele foi se batizar somente com 30 anos de idade, mostrando aí, né, esse fato foi uma estratégia política da época, porque o cristianismo tornou-se religião oficial do império. Então, quem nascia em Roma, obrigatoriamente era cristão. Então, se batizava para poupar trabalho. Mas, o batismo bíblico é por imersão. Tanto é que não pode, se você mergulhar uma criança, né, depois de uma certa período, a criança afoga, né? Só mesmo quando ela é recém-nascida que você pode mergulhar a criança. Mas depois disso a criança se afoga. Então, é uma prática que não condiz com a criança. Muito bem. E a última pergunta é, por que se batizar? Olha, porque é uma ordenança. Batismo não é um mandamento, mas o batismo é uma ordem de Jesus. E se a pessoa negligencia essa ordem, ele comete o pecado da desobediência. Se a pessoa pode se batizar, olha o que diz Marcos, capítulo 16, 15, 16, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É necessário ser batizado. Agora, é importante deixar claro que o batismo ele não salva, ritualisticamente falando, não o ritual salvador. Quem salva é o sangue de Jesus, é o arrependimento e a confissão do sangue de Jesus. O batismo é uma confissão pública de fé. É uma confissão perante a sociedade, perante o público, perante as pessoas, que você está cumprindo com a palavra. Por quê? Assim como a Santa Ceia. A Santa Ceia ela não te coloca em comunhão com Deus, mas ela é a expressão da sua comunhão com o Senhor. Não é pelo simples fato da pessoa comer o pão e tomar do cálice ali que ela vai estar em comunhão com Deus, mas isso é uma demonstração da sua comunhão com o Senhor. Então, o batismo
ela é este sinal, é uma ordem. E se você desobedece a esta ordem, né, você está em desobediência. É importante a gente lembrar, né, as pessoas frisam logo, perguntam logo a respeito do ladrão da cruz, que ele não se batizou. Agora, note que ele não teve tempo para cumprir a segunda etapa do processo de salvação. Ele creu no Senhor Jesus. Agora, ser batizado não tinha como. Agora, se fosse possível descê-lo da cruz e ele protelasse ali o processo do batismo, aí sim ele estaria entrando em negligência com uma ordem dada pelo Senhor. Muito bem. Muito boas explicações, você que nos ouve. Com certeza foi esclarecido fatos muito importantes para que você venha entender o significado, o porquê de todo esse processo do batismo. Amado ouvinte, eu quero aqui frisar a vocês o seguinte: esse programa ele não tem nenhum cunho político, mas, por determinação de lei do TRE, a cada 15 minutos entrará uma propaganda política. Então, eu quero deixar bem claro aqui para todos os ouvintes que este programa, Conduzindo a Cristo, não tem nenhum cunho político. Ilustrações da vida. O título dessa ilustração é O Pato. Certa família, muito rica, do interior, tinha inúmeros animais em sua enorme fazenda. Um dos passatempos prediletos de Dona Maria era sua criação de patos. Dentre eles, havia um pato muito especial, lindo, forte, chamado pela família de Dick. Um dia, seu filho, Carlos, estava brincando na fazenda perto do lago. Como é do feito dos pré-adolescentes, ele teve uma brilhante ideia irada na noite anterior. Ele fora à cidade junto com o seu pai e lá vira no circo um homem atirar facas contra uma donzela que estava posta na parede. Inúmeras facas foram lançadas rodeando o corpo da moça, sem, no entanto, acertá-la. Carlos ficara fascinado com a eficácia do atirador de facas, que milimetricamente tirava a fininha do corpo da moça. O raciocínio de Carlos era lógico. Se o homem fizera aquilo com a moça, ele poderia fazer o mesmo com o Dick, usando um estilingue. Colocou uma pedra no estilingue, mirou bem certinho, bem com a cabeça do pato, e atirou contra a ave, que nadava tranquilamente sobre a água do lago. Houve, entretanto, um erro fatal. A pedra não passou perto da cabeça, como ele queria. Acertou em cheio a cabeça do Dick, e ele veio a morrer minutos depois. Carlos, mais do que depressa, pensa numa saída: esconder o pato, enterrando-o no chão. Ninguém haveria de descobrir, mas infelizmente sua irmã Edna estava por perto e vira tudo o que aconteceu. Ele estava morrendo de medo. Sua mãe, no entanto, lhe disse que não precisava se preocupar, pois o ajudaria a enterrar o pato e isso ficaria em segredo dos dois. Cavaram a terra, colocaram o animal, jogaram terra e depois colocaram bastante palha de arroz sobre o local, pois assim tudo parecia normal. A mãe estava desesperada à procura do pato, que desaparecera, e não obtinha nenhuma informação. Tudo tinha dado certo para Carlos, pelo menos até aquela noite. Após o jantar, Dona Maria manda Edna lavar a louça. Edna diz que está muito cansada e que Carlos quer lavar toda a louça, enxugá-la e guardá-la, além de limpar o fogão, levar o lixo para fora. De prontidão, Carlos diz que não quer fazer coisa alguma e que
a vez de Edna. A menina vai em direção a ele e, numa atitude solene, sussurra bem baixinho em seu ouvido: olha o pato. Carlos pulou imediatamente da rede onde estava a balançar e lava toda a louça, enxuga e guarda, além de limpar o fogão e de levar o lixo todo para fora. Nunca Carlos tinha demonstrado uma prontidão tão intensa. A partir daí, começa um jogo psicológico que acontece todas as vezes que uma pessoa que fez algo errado e outra vem a saber, ela se torna escrava daquela que sabe o tudo. E assim foi por quase 3 meses. A mãe mandava a Edna lavar a louça, lavar o banheiro, pôr o lixo para fora, limpar a cozinha e outros deveres. Ela corria aos ouvidos do irmão e sussurrava o nome do pato. E quem acabava fazendo o serviço era o Carlos. Estava escravo de sua própria fraqueza. Mas um dia, cansado de tanto sofrer nas mãos da sua irmã, ele se aproximou de sua mãe e lhe contou toda a verdade. Ele pensara em dizer a ela, apanhar bastante, mas depois ficaria livre da crueldade de sua irmã. Sua mãe, após ouvir toda a história do Dick, disse que estava perdoado, que ele valia muito mais do que um pato e que pela atitude corajosa que teve, não iria apanhar. Naquela noite, Carlos estava aliviado. Nunca o viram tão alegre e satisfeito nos últimos dias. A mãe pede para Edna levar o lixo. Edna diz que é o Carlos que vai fazer o serviço. Ela, assistindo seu programa predileto na televisão, grita em alta voz: pode gritar o nome do Dick, que não vai adiantar nada. Já confessei à mamãe, vai fazer você, pois ela já sabe tudo. Todo aquele que peca é escravo do seu próprio pecado. Mas quem confessa os pecados ao Senhor está livre de qualquer escravidão. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 28, no verso 13, que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Momento da palavra. Caros ouvintes, aqui quem está falando é o J. Castro, um homem que viveu nesse mundo 36 anos no espiritismo. Cantei 40 anos no mundo e não conseguia gravar um CD, não conseguia gravar um disco. Mas um dia eu cheguei na igreja, num momento de dor, de sofrimento, e Jesus falou comigo. E quando eu comecei a ter o conhecimento da palavra, comecei a estudar, comecei a perceber. Eu lendo aqui em João, capítulo 5, versículo 5, que diz, no capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. E no capítulo 5 diz, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha, meus amados irmãos, esse homem, ele foi colocado ali naquele tanque de Betesda com a idade de 6 anos. E havia uma grande multidão. E esse homem, ele esperava toda vez que o anjo vinha, que descia, que movia com aquela água daquele tanque, que alguém pegasse aquele homem e colocasse ele dentro da água. Havia uma multidão muito grande, muitas pessoas ali
querendo receber a sua bênção. E toda vez que a água movia, o primeiro que mergulhava recebia a sua cura. E aquele homem foi passando anos e mais anos, ele ali, naquele tanque. E assim não foi diferente comigo. Porque muitas das vezes eu ignorava a palavra. Eu não queria saber de ouvir falar de Jesus Cristo. Eu não gostava de crente. Eu não gostava de ouvir a palavra. Mas fui candidato a vereador nessa cidade, como meu nome era João Neto, todo mundo me conhecia aqui na cidade como João Neto. E naquele momento, a qual eu cheguei na igreja, eu me lembro desse homem, a qual Jesus chegou naquele local em Jerusalém. No dia, uma multidão muito grande, Jesus chegou a esse local. E Jesus foi visitar esse homem. Só que esse homem, ele não conhecia, não sabia quem era Jesus. Mas Jesus, ele nos deu muitos exemplos. E um exemplo foi esse, porque Jesus foi lá ouvir aquele homem. E aquele homem, no capítulo 6, diz: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, mas Jesus primeiro ouviu ele. E ele falou para Jesus o que ele estava fazendo ali e que ninguém dava uma oportunidade a ele. E Jesus, na sua humildade, Jesus perguntou a ele: quer edificação? Olha a pergunta que Jesus fez: quer edificação? E esse homem, naquele momento, ele não pensou duas vezes. E o que ele mais ele queria era edificação. Ele queria sair daí daquele estado, porque ele estava ali há 38 anos. Imagina você, 38 anos numa situação, num lugar, sem que você possa sair dali, porque você é completamente coxo, paralítico, cego. Eu era esse homem. Eu era esse homem porque eu não queria ouvir a palavra. Eu era esse homem porque eu ignorava. Eu ignorava a minha família. Eu achava que a minha família era uma coisa qualquer. Por quê? A educação que eu dei aos meus filhos, a qual eu criei no mundo, quando eu abria uma garrafa de cerveja, o primeiro copo que eu dava era para meus filhos. Eu saía, eu estava bebendo nos bares, meu filho chegava, eu dava meu carro para meus filhos sair, vai, porque eu queria beber, eu queria ficar ali, eu não queria ser incomodado. Olha o exemplo de pai que eu fui para meus filhos. Mas mesmo assim, Deus, Ele não esqueceu de mim. Por quê? Porque eu posso ter esquecido dele, mas eu sou um escolhido dele. Eu sou o filho da promessa. E naquele momento, quando eu cheguei na igreja, num momento difícil da minha vida, eu estava sofrendo. E o pastor gritou lá: se você está com o seu filho enfermo, se você está com o seu filho preso, se você está com a enfermidade na sua família, peça a Jesus de Nazaré que Jesus vai libertar o seu filho. Olha, naquele momento, eu levei meu pensamento a Deus e falei: Senhor, meu Pai, se o Senhor libertar meu filho, se o Senhor curar meu filho, eu largo tudo para te seguir. Mas naquele momento eu não lembrei que eu era um espírita. Eu não lembrei das coisas que eu fazia na rua. Eu não lembrei da minha prostituição, não lembrei nada disso. Eu só pensei que eu queria que meu filho ficasse liberto. Eu só queria que meu filho recebesse o milagre. Hoje, está fazendo 3 anos que eu me converti. São 3 anos que eu não perco a escola dominical. São 3 anos que eu ando à busca da palavra para que eu possa vir aprender. Não para saber mais do que os outros, porque nós somos todos iguais. Se eu receber um beliscão aqui agora, e seu amado irmão, ouvinte que está aí ouvindo, se receber um beliscão, vai sentir a mesma dor, porque nós somos todos iguais. Mas nós precisamos de ter conhecimento da palavra. Olha, meu amado irmão, ser preso num cativeiro é a mesma coisa de você não querer conhecer a palavra. E eu não queria saber da palavra. Eu só queria saber do dinheiro. Eu só queria saber
da minha vida que eu levava em outrora. Eu só queria saber de cantar. Eu só queria saber das coisas erradas do mundo. Eu não queria me consertar. Mas acontece que naquele momento de dor, de sofrimento, eu não pensei duas vezes. E no dia seguinte, Jesus fez o milagre da vida do meu filho. E eu, quando acordei e que vi o milagre que Jesus tinha feito na vida do meu filho, eu não tive outra escolha. Eu tive que seguir o caminho do Senhor. Mas quando eu fui obrigado, porque eu tinha uma promessa com eu e Deus. Mas hoje não. Hoje eu me sinto na obrigação de levar essa palavra, de falar para as pessoas que como vale a pena servir esse Deus. É maravilhoso. Hoje eu tenho paz de espírito. Eu deito na minha casa, na minha cama, a minha esposa ainda fala assim: mas como é que você dorme? Você não se preocupa, pode chover, pode acontecer o que acontecer, que você não acorda, você tem um sono pesado. Eu falo para ela assim: não, hoje eu tenho Jesus no meu coração. Hoje eu sei da felicidade que eu tenho, porque a vida que eu vivia outrora não era vida, aquilo era uma angústia, eu não tinha sossego, e hoje eu tenho uma paz de espírito, porque eu tenho Jesus comigo. E olha que aquele homem, nós lemos aqui no capítulo 5, quando chega lá no versículo 14, Jesus encontrou no templo com aquele homem. Sabe o que aquele homem estava fazendo? Ele já estava falando da obra, ele já estava falando de Jesus. Ele estava pregando o evangelho. Ele virou e falou no capítulo 5, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava, e era o que curava o dia de sábado. Porque Jesus, ele te cura a todo momento. Jesus, ele te liberta. Basta você querer, meu irmão. Você está aí agora na sua casa. Você está angustiado. Você está cabisbaixo. Olha, leva os seus olhos para o monte, porque de lá virá o seu socorro. Olhe para o céu, para as estrelas nessa noite. E olha que você vai ver que Jesus vai falar com você. Porque Jesus me libertou e me tirou daquele mundo. Olha que eu cantei 40 anos no mundo. Não consegui gravar um CD, não consegui gravar fita, não consegui gravar nada. E hoje eu já estou aqui me glorificando, já estou usando um segundo CD. Mas isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Jesus me libertou, Ele me tirou daquele mundo, daquela imundícia. Ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou. Ele me deu uma roupa nova, Ele me revestiu. Nós estávamos falando aqui hoje do batismo. Então eu fui um homem que eu fui lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado com aquele sangue que desceu na cruz. Eu só tenho que agradecer esse Deus, pela maravilha de vida que Ele fez na minha vida, para que Ele me colocasse aqui hoje, nessa emissora, falando do amor que Ele tem por nós, do amor que Ele tem pelo ser humano. Olha, meus amados, amar Jesus é muito mais fácil do que eu imaginava. O amor que eu tenho por Cristo hoje é um amor de vitória. É um amor que hoje eu chego na minha casa, eu abraço minha esposa, eu abraço meus netos, eu dou carinho à minha família, a qual eu não fazia em tempos outroras. Então, Deus é maravilhoso. Se você crê, você verá. Ouça a voz do Senhor. Amém. Oração da fé. Soberano Deus, Senhor Jesus, elevo agora, meu Senhor, meu pensamento, minha alma, diante do Teu altar, Jesus, e quero apresentar ao Senhor, Deus, esta vida que tem sido tocada, meu Deus, pela Tua poderosa palavra, esta vida que tem sentido o toque maravilhoso e irresistível do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, se tem alguém nesta noite que se encontra enfermo, sentindo algum tipo de dor, Tu és o Deus que cura,
Foi lido aqui nessa noite, meu Senhor, meu Deus, meu amigo, meu paizinho, meu paizão. Foi lido aqui nessa noite que o Senhor curou aquele homem, 38 anos, esperando a vez. Mas aquele homem ainda não havia encontrado com o Senhor, meu Deus. Quem sabe tem alguém nos ouvindo nessa hora, tem vivendo a sua vida e até hoje não tem dado um encontro. Quem sabe, Senhor, pode ser agora. Essa pessoa que pede um sinal da sua existência. Esta pessoa que ainda duvida da sua existência, vendo os céus e a terra, vendo o firmamento de todas as coisas que anunciam as obras das tuas mãos. Mas o nosso coração, muitas das vezes, meu Deus, é como de Tomé. A gente precisa ver para crer, Senhor. Toca nessa pessoa agora que está sentindo esta dor, Senhor. Sara, cura, meu Deus, em nome de Jesus. Também, Senhor, esta pessoa que não tem paz. Eu sei que o aperto, a depressão, a angústia, ela ataca muitas vezes na madrugada. É o pavor noturno que a Bíblia chama. Meu Deus, o Senhor é o príncipe da paz. Aleluia, aleluia. A paz que excede o entendimento, Senhor. Meu Deus, inunda esta casa agora com esta paz sobrenatural. Aleluia, inunda este carro, este trabalho, Senhor, com a tua presença poderosa. Aonde tiver um receptor, que chegue também o toque poderoso do teu Espírito Santo. E assim nós te agradecemos, meu amigo, meu Senhor, meu Consolador, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amados ouvintes, aqui eu vou deixar o endereço das nossas congregações. Talvez você que está nos ouvindo more perto de alguma delas. A nossa congregação ali em Vista Alegre se encontra no loteamento de Vista Alegre, Rua 5, quadra G. E o ponto de referência fica ali antes do antigo Queijão, ali em Paracatu. Loteamento Vista Alegre, Rua 5, quadra G. Antes do antigo Queijão, em Paracatu. A nossa congregação em Parque de Exposição é ali na Rua Quintino, lote 15, Parque de Exposição. E a referência é em frente ao Parque de Exposição. Rua Quintino, lote 15, Parque de Exposição. A nossa congregação no Barreiros se encontra ali na Rua Valdemar Lourenço, 17, Três Vendas. E o ponto de referência, seguindo ali a Avenida Gladstone de Oliveira, próximo do condomínio Lagoa Azul 1. Avenida Gladstone de Oliveira, próximo ao condomínio Lagoa Azul 1. Na Rua Valdemar Lourenço, 17, Três Vendas. A nossa congregação de Engenho Grande, na estrada de Engenho Grande, sem número, ali próximo ao campo. Estrada de Engenho Grande, sem número, próximo ao campo de futebol. E temos também o ponto de pregação ali em Morro Grande. Fica depois do viaduto, a primeira rua à direita e a segunda rua à esquerda. Depois do viaduto, primeira rua à direita e segunda rua à esquerda. Ponto de pregação em Morro Grande. E a nossa sede encontra-se ali na Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, a Igreja da Palavra. Às terças-feiras, 8 da manhã, de oração. Quartas-feiras, culto de ensino da palavra. Sextas-feiras, culto público de louvor e adoração. E aos domingos, 9 da manhã, a escola bíblica dominical. E às 19h30, o culto de louvor e adoração a Deus. Bom, estamos chegando ao término deste programa. Desde já eu quero agradecer a você, amado ouvinte, por estar conosco nesse período. E com certeza, Deus há de te abençoar. Vamos para as considerações finais. E o nosso amigo J. Castro, cantor, estará agora se despedindo.
Meus amados amigos ouvintes, eu agradeço a Deus a sua oportunidade, né? E se os amados irmãos quiserem me convidar para pregar, para louvar na sua igreja, é fácil. Só ligar para 22, DDD 22, 9988-2979. 9988-2979. E 2665-4173. E se você quiser adquirir o CD de J. Castro, eu acho que ainda tem nas lojas aqui em Araruama. Mas se você quiser não encontrar, pode ligar para esses dois números do telefone que eu te dei, né? Que a gente tem o CD lá, amém? E na rádio também tem. Liga para a rádio aqui, pede, ó, eu quero ouvir o cantor J. Castro, amém? Também o nosso jovem Arthur. Motivo mais uma vez de alegria. Quero mais uma vez parabenizar por esse programa, por todos que ouviram, os ouvintes que estão em casa ouvindo. Uma boa noite para todos. E deixando bem claro que Jesus ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus te ama. Tenha uma noite abençoada, todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Nosso diácono Vancler, com as considerações finais. Obrigado, Dias. Lembrando aí que na próxima semana, né, a Bíblia Responde, em nome de Jesus, nosso pastor estará aqui, né? E interessante, qual é a verdadeira igreja? O que é a igreja? Né? Então, perguntas do tema: qual é a verdadeira igreja? Você que não sabe, aí tem tanta igreja, mas tem uma verdadeira? Tem uma verdadeira. Tem uma verdadeira, tem a falsa. Na próxima semana, só para você, né, ficar aí aguçado. E me despedindo dessa mesa abençoada, me despedindo dos irmãos em Cristo, da nossa amada e querida igreja do Rio do Limão, despedindo ali dos meus amigos, né, dos funcionários ali da empresa. Eu prometi um abraço para minha família, meus pais, meu irmão e minha esposa e minhas filhas. Se eu não mandar um abraço para eles, eles ficam tristes, tá? Um abraço para todos vocês e fiquem na paz em nome de Jesus. Muito bem. E aqui o diácono Valdelir Dias também, eu quero de pronto, né, agradecer a presença dos nossos convidados e mandar um abraço também, né, a todos os nossos obreiros das nossas congregações, ao meu pastor presidente, ao David, prometi mandar um abraço para ele, senão depois ele vai me cobrar, e a você, amado ouvinte, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Um abraço à minha esposa, meus filhos também, e assim estaremos encerrando o programa agora.